Obrigado. E que eles possam, Senhor, a cada dia ser obediente aos seus princípios e viver no seu reino a cada dia mais, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida na vida desses irmãos e as irmãs, Senhor. E que o Senhor abençoe, Pai Santo, cada enfermo, Senhor. Toma nas tuas mãos santas, poderosas, que nós cremos no Senhor, que o Senhor cuida, o Senhor zela de cada um deles, Pai. Amém. Sustente debaixo da sua proteção, nas suas mãos poderosas, Pai. Pai, nós te agradecemos por cada pessoa que foram, ó Deus, sustentado, ó Deus, por Ti, que muitos foram curados pela Tua mão poderosa e por, ó Deus, se cuidar também, Pai Santo, na medicina. E louvado seja o Seu nome, Pai. Amém. Que todos possam ver a Sua glória. E eu sou prova disso, Pai, por mais 7 anos de vida que o Senhor permitiu. E louvado seja o Seu santo nome. Amém. Deus, seja engrandecido para todo sempre. Essa é a minha humilde oração. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo, que voltou da revisão esses dias ali em São Paulo e já está conosco aqui, servindo a Deus. Vamos adorar ao Senhor, consciente de que Cristo é o Rei, o Filho do homem, e devemos adorá-lo. Vamos fazer isso na manhã de hoje. Marcelo vai nos conduzir com a canção Filho do Homem, convidando nossos corações a adorá-lo e a engrandecê-lo nesse título maravilhoso que a Bíblia apresenta sobre Jesus. Graças e paz, povo de Deus. Se somos libertos verdadeiramente, é por causa do Filho do Homem, o Filho de Deus. Vamos louvar ao Senhor com este hino de louvor e adoração, Filho do Homem. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre.
É com essa consciência de que somos livres para adorar o Senhor por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez na cruz, que nós vamos, então, consagrar as nossas vidas, ou com nossas vidas consagradas, vamos dedicar dízimos, ofertas, bens, alimentos. Então você agora vai ser convidado, à luz de 2 Coríntios 9:7, você pode abrir o texto sagrado, vamos fazer a leitura em alto e bom som. 2 Coríntios 9:7 nos ensina a contribuirmos gloriosamente ao Senhor, de forma voluntária, de forma satisfatória, alegremente, com alegria no coração. Toda a igreja comigo, juntos, 2 Coríntios 9:7, vamos fazer a leitura do texto sagrado? Podemos ler? Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Só os irmãos, em alto e bom som, leiam. Pode ser melhor, todos juntos? Os irmãos terão então, nesse instante, ao cantarmos bem mais que tudo, terão a oportunidade de devolver dízimos, ofertas, alimentos para a ação social, e vamos fazer isso sem constrangimento, mas com alegria. Bem mais que tudo quer dizer, além do que nós possamos imaginar, além do que a nossa pequena imaginação possa conceber, é a graça, é a bênção que o Senhor tem guardado para nós. Vamos louvar o Senhor com este hino de louvor e adoração, bem mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Obrigado, meus irmãos. Nós vamos continuar glorificando a Deus, orando por dízimos, famílias e louvando ao Senhor, porque Ele é o responsável em nos manter e honrar nossas vidas. Família Batista, família Santos hoje e a família Souza. Nós vamos interceder a Deus por essas famílias, também pelos dízimos e ofertas. Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas dedicados no Teu altar, em Tua presença. Teu nome seja glorificado. Obrigado por essas famílias. Ajude a que sejam famílias fortalecidas, encorajadas no Teu altar e glorifique o Teu santo e poderoso nome. É através de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos com gratidão em os nossos corações. Amém. Os irmãos, nós vamos continuar adorando a Deus desta feita também com a chamada à adoração por meio de cânticos, louvores a esse nosso Deus. Ele tem sido fiel em tudo sobre nós, tem nos conduzido em firmeza, em fidelidade. Vamos adorá-lo? Antes, Salmo 150, verso 2, aquela explosão de louvor lá no final dos Salmos, mostra que todos devem louvar a Deus pelos seus atos poderosos. Abra então em Salmo 150, o verso 2, e com cânticos, com hinos que relembram a grandeza de Deus, a glória de Deus, a pessoa de Deus, o que Ele é e o que Ele fez e continua fazendo por nós. Nós vamos louvá-lo como nos dias anteriores, nos dias passados a Israel. Vamos fazer isso agora? Salmo 150, verso 2, vamos juntos aí? Podemos? Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Toda a igreja juntos vamos fazer isso? Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência de sua grandeza, ou da sua grandeza. A equipe de cânticos vai nos conduzir à adoração por meio de cânticos. Exultai e exaltai o nosso Senhor pela salvação que Ele nos proporcionou. Vamos louvar ao Senhor com este hino de louvor e adoração, exultação, hino número 15 do cantor cristão. Louvemos ao Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada
de Deus, e quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com mais este hino de louvor e adoração, declarando que o Senhor é soberano. Soberano sobre todos nós, soberano sobre a nossa vida, sobre tudo que temos e tudo que somos. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Nesta convicção de que nosso Deus é tremendo e que nos conduz, nós vamos também ouvir a sua palavra. Vamos para a proclamação da palavra, entender o que Deus reserva em nós, para nossos corações na manhã de hoje. Lá tem um texto no Salmo 119, verso 106, um salmo que mostra a exaltação a Deus por meio de sua palavra. Vamos entender então, lendo o Salmo 119, juntos. Quero convocar todos os irmãos, você que de repente vai passar a acompanhar a gente agora pelo canal, ouvindo a transmissão.
e louvando a Deus também por esse culto coletivo, através desse culto coletivo. Vamos juntos então, Salmo de número 119, versículo de número 106, é o texto que vamos ler. Os irmãos acharam? Digam amém. Salmo 119, vamos ler juntos? Leiam comigo. Fiz um juramento e o cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Juntos, os irmãos, podem ler? A gente está aqui na projeção, se sua versão for diferente, você deixa a sua versão aberta e acompanha a gente agora pela projeção. Vamos juntos? Fiz um juramento e o cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Vamos abrir então um texto que mostra as justas ordenanças de Deus. Mateus capítulo de número 13, é o texto sagrado que vamos hoje dar sequência na exposição da palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 13, versículo 54, já estudamos na escola bíblica dominical, esse belo texto da palavra de Deus, e nós vamos amanhã de hoje também entendê-lo, apresentando aos corações dos irmãos. Mateus capítulo de número 13, o versículo de número 54 até o versículo de número 58. Já entendemos dentro do estudo do texto a linha de pensamento do autor e vamos agora ampliar isto para a glória de Deus, nosso Pai. Acompanhe comigo a leitura. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos ou miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde vem tudo isso? E se escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. O que é que dizemos? Esta é a palavra de Deus. Pai, ajude-nos a entender tua palavra e a guardá-la em os nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós temos o final de uma porção, que na verdade ela começou lá no capítulo 11. Jesus está provando que ele é reconhecido por meio dos milagres. Milagres que são sinais, que iriam provar que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado de Deus. Se você se lembra, tem um período que a gente vem desenvolvendo essa maior estrutura do texto de Mateus, que começa lá no capítulo 11. E na manhã de hoje eu quero pedir para você voltar um pouquinho ao capítulo 11. E se você observar o capítulo 11, dos versículos de número 1 até o versículo 6, nós temos uma situação que vai fechar com um cenário maior agora em 13:58. Você está com a Bíblia aberta em 11, de 1 a 6? Lembre-se que nesse pedaço de texto, 11 de 1 a 6, que vai exatamente desenvolver todo o cenário da apresentação de Jesus aos judeus, da apresentação de Jesus aos que deveriam aguardá-lo como Messias prometido no Antigo Testamento. Interessante que esse texto de 11 de 1 a 6, que é um cenário de contexto para até o final do 13, 54 a 58, nós encontramos o seguinte. Leia comigo, eu quero que você acompanhe esse texto só para recapitular, porque já tem tempo que a gente vem desenvolvendo ele. Observe como o 11 de 1 a 6, terminando de dar instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu dali para entrar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João
mandou seus discípulos perguntarem. Lembre-se que aqui João é aquele que veio antes de Jesus, é seu primo, e na verdade, agora preso, depois que Jesus aparece na Galileia, entre os judeus, entre também gentios, pregando o evangelho do reino. E quando João está no cárcere, ou seja, na cadeia, essa é a ideia do verso 2, o verso 3 diz: tu és aquele que deveria vir, ou deveremos esperar o outro? Temos um cenário em que João, o Batista, envia discípulos para perguntar se Jesus era aquele que Deus tinha enviado, ou ele era o enviado de Deus. O que é interessante é que o versículo de número 4, nós temos uma resposta. Veja, Jesus respondeu: ide contai a João as coisas que ouvis e que vedes. O que é que os discípulos que vieram a Jesus perguntar se ele era o enviado de Deus, vão responder a João conforme a orientação de Jesus? Observe o verso de número 5. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. O que é que Jesus responde? Jesus diz: voltem até João, o que enviou vocês a mim, querendo saber se eu sou enviado de Deus, e digam para eles que cegos veem, que paralíticos andam. O que é que Jesus está dizendo para João, irmãos? Ele está dizendo para João: vão e mostrem os sinais. Vão e mostrem os milagres que foram e estão sendo realizados. Por quê? Porque os milagres, nesse cenário, à luz do que o Antigo Testamento tinha dito, os milagres serviam para autenticar, provar de que Jesus era quem? O Filho de Deus. De que Jesus era o enviado de Deus. E diante desses milagres que autenticavam, que provavam que Jesus era o enviado de Deus, olha o verso 6 agora do texto: bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Ou seja, bem-aventurado é aquele que entender que eu sou enviado de Deus e que os milagres autenticam essa afirmação. Os sinais mostram e provam que eu sou Jesus, o Filho de Deus. Quem crer nisso, quem não duvidar disso, quem entender isso, será uma pessoa bem-aventurada. Em outra expressão, será uma pessoa abençoada. Agora, olha para o final, onde a gente, então, está terminando essa porção, 13:54, e o 13:54 até os 58, nós teremos a seguinte grande ideia que vai autenticar essa ideia da comprovação de que os sinais mostram que Jesus é o Filho de Deus. Vejamos então a grande ideia. A grande ideia, nesse final, está exatamente mostrando que há uma incredulidade diante dos sinais apresentados por Jesus. Então, o que é que nós temos? A incredulidade dos judeus impede que vejam o ensino, a sabedoria e poder de Jesus como vindos de Deus. A incredulidade dos judeus impedem que vejam o ensino, a sabedoria e o poder de Jesus como vindos de Deus. É isso que nós temos agora. Lembre-se que começou a porção lá. O que é que geraria fé e autenticaria que Jesus era o enviado de Deus lá no 11, de 1 a 6? Os sinais. A crença na sabedoria oriunda de Deus e no poder miraculoso que provavam em Jesus que ele era o enviado de Deus. Mas agora no final, nós encontramos exatamente uma aversão, uma incredulidade diante do rei que está sendo apresentado. E vimos anteriormente nos capítulos 11 e principalmente o 13, que há uma oposição ao reino do rei. O reino de Deus apresentado, e há uma oposição ferrenha, forte, contra a chegada do reino.
através do rei Jesus. O rei chegou e junto com o rei, quem é que está estabelecido agora entre nós? O reino, o governo de Deus, através de seu Filho Jesus. Mas diante da chegada do rei, o estabelecimento do reino, o que é que a gente tem entre os judeus? A gente tem uma incredulidade, a gente tem uma rejeição. O que o texto mostra é uma oposição a esse rei. E como é que a gente vai ver essa oposição ao rei? A incredulidade dos judeus diante do ensino do rei, da sabedoria do rei e do poder do rei, como vindos de Deus. A gente vai verificar então a incredulidade face às provas divinas. É isso que vamos ver agora, o pessoal da multimídia joga para a gente? É isso que vamos ver agora, a incredulidade face às provas divinas. Então, a primeira verdade, versos 54 e 56, o povo judeu não atribui, né, o ensino, a sabedoria e o poder de Jesus como vindos de Deus. Observe que o texto começa mostrando Jesus na sinagoga. Olha comigo, verso de número 54. Chegando à sua cidade, Jesus chega a Nazaré. E o capítulo 9:1 diz inclusive que ao chegar em Nazaré, a sua cidade, ele está pregando o evangelho, ele está pregando o reino de Deus, ele está anunciando as boas novas. E quando ele chega em Nazaré, o que é que ele vai encontrar em sua cidade, onde ele conviveu com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai José, no sentido de ser o pai que Deus usou para mostrar que ele era da descendência de Davi, porque José é da tribo de Judá, da descendência de Davi, né? De onde oriunda Davi, de onde também oriunda e vem o José, que é o pai de Jesus, que toma conta, segundo a orientação divina, por Jesus ter nascido daquela que seria a sua companheira Maria. Veja então que o que temos aqui, chegando à sua cidade, Jesus chega em Nazaré, a cidade dele, de origem dele, e ao chegar, ele passou a ensinar o povo na sinagoga. O que é interessante é que ele vai para a sinagoga. A sinagoga é um local onde os judeus se reuniam para estudar o Velho Testamento, as escrituras que tinham sido reveladas através de Moisés, dos profetas e também até os salmos escritos por homens que eles entendiam ser confiáveis como os pais. Então, Jesus entra na sinagoga como judeu, ele então vai ensinar na sinagoga. Observe que ao chegar em Nazaré, na cidade dele de origem, ele entra na sinagoga e ele vai ensinar. Só que diante do ensino de Jesus, diante do processo de ensino de Jesus na sinagoga, que é reduto dos judeus, há uma observação, de modo que, veja o verso 54, de modo que este se maravilhava, o povo, né, e dizia: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? A interrogação aqui é uma pergunta, quem tem dado a este homem, a Jesus, tanta sabedoria para desenvolver esse ensino? Quem tem dado a este homem, a Jesus, esses sinais milagrosos, essa sabedoria e esse poder para realizar sinais, para realizar milagres? Quem tem dado? Se você observar o verso 55, eles vão colocar a situação de Jesus como sendo alguém comum dos dias deles em Nazaré. Então eles fazem umas perguntas também. Não é este o filho do carpinteiro? Está se referindo a José. E os seus irmãos não são aqui Tiago, José, Simão, Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? E aí há uma outra pergunta no 56. Então, de onde vem tudo isso? A pergunta é a mesma que é feita no início aqui do verso 54. De onde vem essa sabedoria e esses poderes lá no final do 54? A pergunta é:
o que está acontecendo na vida desse homem que nós conhecemos como o filho do carpinteiro José, como a filha de Maria, o filho de Maria, e os irmãos dele, inclusive, presta atenção, Jesus, após o seu nascimento, o texto aqui é claro, ele tem uma família. Há algumas pessoas que dizem, fora da fé cristã, que Jesus não teve irmãos. O texto é claro, é evidente, está dizendo, não é este Jesus que tem os meios irmãos, porque no caso de Tiago aqui, como ele vai apresentar, José, Maria, a mãe, as irmãs que não são mencionadas, são meias irmãs e meios irmãos de Jesus. Por quê? Jesus é filho de Maria, mas o pai de Jesus, real, não é José. Lembre-se que Mateus 1 diz que Jesus é milagrosamente concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Essa é a verdade da Bíblia. Agora, inclusive, lá no final do capítulo 1, os versículos 23, 24 e 25 vão dizer que José não conheceu Maria antes que ela tivesse o quê? Jesus. Olhe comigo, por favor, Mateus capítulo 1, versículo de número 24 e 25. Quando José desperta do sonho, o Senhor manda avisar José o seguinte, o anjo do Senhor avisa o seguinte, olha 1, 24 e 25, observe, capítulo 1, 24 e 25. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu quem? Quem é que ele recebeu, irmãos? Maria. Você está lá em Mateus 1, o verso 24? Você que sabe ler, se não sabe, você ouve. Despertando do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu aonde? Na intimidade, não teve nenhum contato sexual com ela, enquanto ela não deu à luz a quem? Ao filho, e deu-lhe o nome de quem? Jesus. Significa dizer, clara, literalmente, que enquanto Maria não gerou Jesus, não, na nossa linguagem popular, não pariu Jesus, José não conheceu Maria como marido e mulher, esposo e esposa, na sua intimidade, não conheceu. É isso que o texto está dizendo clara e literalmente. Agora, depois que Jesus nasceu, concebido milagrosamente pelo Espírito Santo, José e Maria tiveram outros filhos. E o texto vai dizer, quais são os nomes deles? Lá em 54, volte lá agora para o 13, os versículos finais, o 55. Não é este o filho do carpinteiro? E aí diz, sua mãe não se chama Maria? E aí diz mais, e seus irmãos, Tiago. Tem gente até inclusive que diz aqui, quando se refere a irmãos, não está se referindo aos filhos de José com Maria, mas aos judeus. Não é verdade. O texto é explícito, é literal e é claro. Ele está se referindo a os irmãos de Jesus, que depois que Jesus nasceu, Maria conheceu José intimamente, José conheceu e teve vida sexual entre marido e mulher e gerou outros filhos. Então aqui é a família de fato de Jesus, é a família terrena de Jesus, após o seu nascimento. O Jesus nascer, então, agora ele tinha uma vivência familiar em Nazaré, e as pessoas estão perguntando, conhecemos esse homem, filho de José, filho de Maria, com os irmãos e suas irmãs, e de onde vem esse poder? Quem está lhe dando tamanha autoridade? Quem está lhe dando sabedoria e poder miraculoso para realizar sinais? Aqui o que temos, na verdade, é uma incredulidade, uma rejeição de que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, diante de que estamos? Da incredulidade face às provas divinas.
Deus está provando que Jesus é seu filho. Lembra lá do 11, de 1 a 6? Vão e vejam os milagres, vejam os cegos, vejam também os mortos ressuscitarem. Diz a João que eu sou o filho. Esses poderes que eu estou realizando é a prova de que eu sou o filho de Deus. E bem-aventurado quem não se escandalizar. Então, o povo judeu, lá na sinagoga, não atribui o ensino, a sabedoria e o poder de Jesus como vindos de Deus. Eles estão duvidando. E aqui preste atenção. A incredulidade, a dúvida sobre que Jesus é filho de Deus, gera essa pessoa, a não ser, ou quem assim fizer, a não ser bem-aventurado, a não ser abençoado. Mas a segunda verdade, nos ensina também o texto, que o verso 57, a gente tem provas, a incredulidade, faça as provas divinas. Olha o que os 57 e 58 do capítulo 13 mostram para nós. Diz, e escandalizavam-se por causa dele. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Mas, diante dessa incredulidade, essa ideia de escandalizavam-se, lembre-se que lá em 11, de 1 a 6, diz, bem-aventurados são aqueles que não se escandalizarem de quem? Do Filho de Deus, de Jesus. A ideia de escandalizar, no original essa palavra significa tropeçar. Bem-aventurado aqueles que não tropeçarem em mim. Jesus, inclusive, é apresentado como aquele que seria uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço para os que nele não crescem. Pedro vai trazer isso. Mas também seria uma pedra, uma rocha firme para os que nele crescem. Mas agora, diante dos judeus, o que é que está havendo? Uma incredulidade, uma resistência a que Jesus, ele é o enviado, o Filho de Deus. Observe então agora que, diante da incredulidade, diante do tropeço dos judeus, pois eles estão questionando de onde vem tanta sabedoria nesse homem. Esse homem que é o comum que viveu aqui entre nós. De onde ele recebeu tamanho poder para fazer tais sinais? Veja que agora Jesus está dizendo que ele é rejeitado na sua nação. Portanto, o verso de número 57, a parte B, de Jesus, porém, lhes disse, é somente em sua terra e em sua casa que o profeta não é honrado. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu fui anunciado aos judeus, eu fui indicado que viria realizando sinais e poderes. Esses sinais provariam que eu sou filho de Deus. E mesmo diante de tudo que foi anunciado a meu respeito, a minha nação, ele entra na sinagoga, que é um reduto de ensino da tradição judaica, as escrituras proveniente de Deus, que os pais receberam do Senhor. E diante de tudo isso agora, Jesus está realizando sinais, ensinando com tamanha sabedoria, e eles estão dizendo, não, Jesus não é o enviado de Deus, porque eles estão perguntando, de onde vem poderes como esse nesse homem? De onde vem tamanha sabedoria para ensinar? Lembre-se que o capítulo 12, eles dizem que o que Jesus está fazendo, realizando milagres, inclusive, diz que estão fazendo em nome de quem? De Beelzebu, o maioral dos demônios. Eles estão atribuindo o que Jesus está fazendo ao diabo e não a Deus. Então, mesmo Jesus autenticando e provando, eles fizeram até um pedido, parece-me que no capítulo de número 12, quando do 38 até o 45, eles pediram a Jesus um sinal, e Jesus disse, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. O próximo sinal que vocês vão receber, o único sinal que vocês vão receber, é aquele do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre, 3 dias e 3 noites no coração da terra, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição.
O Filho do Homem vai ser morto e vai ser sepultado. E esse é o sinal. Se vocês não crerem que ele vai morrer e ressuscitar, e a prova autêntica, a prova da sua ressurreição, autentica que ele é o enviado de Deus. E esse é o sinal. Vocês vão ver o Filho do Homem ressuscitado, depois de 3 dias de sepultado. Esse é o único sinal que vocês. Mas e mesmo diante de tudo isso que Jesus está ensinando, o reino de Deus ele vai ser desenvolvido debaixo de muita resistência, de muita oposição. Mas aí, o que é que a gente tem no verso 57 e 58? A incredulidade dos judeus impede que Jesus apresente mais sinais que provam que ele é o Filho de Deus. Porque agora, se você observar os 58 do capítulo de número 13, e não realizou muitos milagres ali. Por quê? Qual é a causa de Jesus não realizar mais milagres na cidade dele, entre os seus? A incredulidade diante dos sinais. Jesus tinha realizado já sinais, e mesmo diante dos sinais realizados, eles estão questionando. Qual é o questionamento deles? De onde vem? Tamanha o quê? Sabedoria. Quem é este homem? E o que é que então retrata essa dúvida e essa pergunta? Retrata a incredulidade e a rejeição de que Jesus é o Filho de Deus. O que é que temos então nesse cenário aí do capítulo de número 13, 54 e 58. A incredulidade dos judeus impede que vejam o ensino, a sabedoria e o poder de Jesus como vindos de Deus. O que é que nós então podemos trazer para os nossos dias diante desse texto dirigido aos judeus? O que é que Mateus esperava ao escrever esse texto para aqueles ouvintes judeus, especificamente agora na sinagoga, onde os judeus estudavam as Escrituras para entender a revelação de Deus? O que é que Mateus esperava daqueles seus seguidores, naqueles dias, para seus ouvintes? Ele simplesmente está apresentando que a incredulidade, a resistência a Jesus, diante das provas incontestáveis, a incredulidade a este homem, que está aprovando por poder de Deus, não crê que ele é o Filho de Deus, serviria uma ideia bem clara. Apresenta uma ideia bem clara. Qual é a ideia? Eles não seriam bem-aventurados. Daí então a verdade para aqueles dias é: quem não crê que Jesus é o enviado de Deus diante dos sinais que Deus está dando, essas pessoas, elas serão pessoas que não vão fazer parte da família de Deus. Portanto, irmãos, a verdade clara e direta para nós hoje: não crer que Jesus é o Filho de Deus, não crer que Deus o trouxe, nascido de Maria, aos judeus, e que hoje ele morreu na cruz e ao 3º dia ele ressuscitou. Não crer que todos os sinais que ele fez provou que ele era o Filho enviado de Deus. Isso significa a condenação eterna. E o contexto do próprio capítulo de número 13 diz que, quando ele fala das parábolas do reino, ele diz que nas parábolas do reino, o joio vai ser lançado num fogo eterno. O joio, não, desculpe, é o joio, verdade. Mas o trigo, que são os filhos do reino, serão recolhidos no celeiro de Deus. O joio a parábola mostra a ideia de que aqueles que não reconhecem que Jesus, ele é o enviado, o Filho do homem, eles serão condenados. Todos aqueles judeus que não aceitaram que Cristo é o Filho de Deus, com as provas incontestáveis, eles estarão perdidos para todo sempre. Então a verdade necessária para nós na manhã de hoje é o seguinte: mesmo gentios de outra nação brasileira, não da nação judaica, se a gente hoje não reconhecer
que a cruz de Jesus Cristo, que a sua morte, que a sua ressurreição ao terceiro dia, ela é para perdão dos nossos pecados, a gente está no mesmo processo de incredulidade. E nós estamos condenados. Nós estamos perdidos se assim procedermos. Portanto, a verdade clara, eficiente e devidamente para nós é não crer que Jesus é o Filho enviado no poder de Deus. Significa rejeitar a única oportunidade que temos de fazer parte da família de Deus. Talvez você pergunte hoje aqui, pastor, e como a gente tem rejeitado, ou melhor, como a gente pode estar rejeitando Jesus como Filho de Deus em nossos dias? Talvez a pergunta-chave é essa: como nós podemos rejeitar Jesus em nossos dias? Quando nós olhamos para o Evangelho que conduz a gente à reconciliação com Deus através do que Jesus pregou. Em nossos dias, nós temos ouvido o Evangelho que é tudo menos a reconciliação do homem com Deus. Hoje, para muita gente, o Evangelho ele é apenas para melhorar a condição material da pessoa. E tem gente até que vem para a igreja com a condição de que, olha, eu vou para a igreja porque minha vida está ruim, materialmente falando, e eu vou para a igreja para ser uma pessoa melhor financeiramente, para ganhar um trocado, para ter a bênção de Deus na minha vida temporária e material. Isso é não crer no verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é para melhorar materialmente a sua vida e a minha vida, aqui na terra. O Evangelho é para que, crendo eu, crendo você que Jesus é o enviado de Deus, o pecado que nós herdamos de Adão e Eva desde o Éden, porque ele pecou e foi lançado fora da presença de Deus, só há uma forma de a gente voltar agora para a presença de Deus. E olha, não é apenas nesse momento que a gente está caminhando aqui, porque olha, se você agora se reconcilia com Deus, essa concretização final, real, só vai ser vista quando ele voltar. Quando ele voltar, nós vamos estar eternamente no céu com Deus. Para isso, eu e você temos que crer antes de morrermos. Ontem eu estava explicando para um irmão que ele disse esses dias que uma pessoa se aproximou dele e disse: olha, eu vim aqui dizer para você que Deus mandou dizer que a sua alma corre perigo, como se fosse uma revelação que ele dormiu e acordou e Deus mandou dizer naquele momento para ele. Não, essa verdade já está aqui na Bíblia. Deus está dizendo para mim e para você, nós gentios hoje, que a gente não vê o que Jesus fez na cruz como Filho de Deus para perdoar os nossos pecados, a gente está em perigo para toda a eternidade. Porque os que rejeitam a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, estão condenados à morte eterna. Por isso, o salário do pecado, diz Paulo aos Romanos, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O Evangelho não é para melhorar você hoje aqui, na sua vida material, para você comprar um carro, para você comprar uma casa, e você vai trabalhar, vai fazer suas economias, Deus vai honrar e vai abençoar, é natural isso. Mas não é para que, eu vou para a igreja, porque na igreja lá eu vou pedir ao pastor para orar, e quando ele orar, a minha vida vai mudar, eu era pobre e vou ficar rico. Não é essa a ideia do Evangelho. Até hoje nós temos deturpado, contornado a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é para que você seja uma pessoa feliz na terra. O Evangelho é para que você seja uma pessoa plena, completa de Deus e volte para Ele por meio do sacrifício na cruz. Inclusive os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a forma como Deus traria a gente de volta a partir do seu Filho Jesus. Portanto, não crer que Jesus perdoa os pecados e nos leva para Deus, essa é uma ignorância em nossos dias. Essa é uma incredulidade nos nossos dias. Talvez aqui uma pergunta confrontativa é: você vem à igreja para quê mesmo? Para receber benefícios temporários, materiais? Ou você vem à igreja para se relacionar com Deus
através do que Jesus Cristo fez na cruz. Por isso não vale a pena hoje olhar para esse evangelho pseudo, o pseudo-evangelho faz de conta. Venha para a igreja, você vai ganhar um casamento bom, você vai ter sorte, sua vida vai melhorar materialmente. E aí por isso que a gente tem hoje as pessoas enganadas comprando fé, comprando arruda, galho de arruda, amuleto da sorte, sal grosso para melhorar a vida, pular fogueira para ver se pega fogo. E o problema é quando pega fogo na roupa. Esse é que é o problema. Todo esse evangelho de venda de produtos, ele é falso. Cuidado, meus irmãos, com este evangelho. Ele não é o evangelho de Jesus, que aproxima o homem a Deus. Ele é o evangelho que faz com que a gente seja interesseiro, se aproxime de Deus pelo que Ele tem para dar e não pelo que Ele fez na cruz por nós. Esse não é o evangelho. Jesus está então nos ensinando também nos dias de hoje. Não crê que o evangelho da cruz é o poder de Deus para a reconciliação, a aproximação do pecador afastado, e só há uma forma de a gente ter a vida de volta com Deus. É crer que Jesus perdoou os nossos pecados aonde? Na cruz. Quero terminar, sabe com qual palavra? Venha para o capítulo 11, versículo 6. Olha o que é que ele diz, encerrando o princípio do texto. Capítulo 11, versículo 6. Observe comigo. O que é que diz? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Sabe quem é bem-aventurado? O que crê que de onde vem tamanha sabedoria, tamanho poder, feita neste homem. De onde vem o poder que esse homem realiza? Apresenta. Ele vem de Deus. Para que serviu o poder que Jesus apresentou? Para mostrar que ele é o Filho de Deus, que morreria na cruz, seria sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria, para perdoar os nossos pecados. Esse é o verdadeiro evangelho. E é nele que devemos estar pautado. Se seu coração foi iludido nesses dias, pela essa falsa esperança material e temporária, eu queria lhe convidar, volta para o evangelho, volta para Jesus Cristo. E apesar das suas lutas e provações aqui, você vai ser bem-aventurado, você já é bem-aventurado, e Deus lhe conduzirá à eternidade, e viverá eu e você, se cremos nesse evangelho, para sempre do lado de Deus, sem dor e sem nenhum sofrimento mais, daqueles que aqui na terra nós passamos. Este é o evangelho da verdade. Este é o evangelho de Jesus. Vamos louvá-lo por isso? Vamos ficar de pé juntos. Marcelo já vai nos conduzir aqui com a equipe e a gente vai louvar a Deus e logo após a gente encerra o nosso culto. Refúgio verdadeiro, salvação, alegria, paz, só encontramos nos braços do nosso Senhor. Vamos louvar o Senhor com este hino de louvor e adoração, hino número 324 do cantor cristão, Refúgio verdadeiro. Louvemos ao Senhor.
No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum nem pode causar temor, pois esse abandono me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Obrigado, meus irmãos. Podem voltar aos seus lugares. Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida de Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigado por Ele ser nossa rocha fundamental, rocha principal. Nele nós não nos escandalizamos, nele cremos e aguardamos a bendita esperança, o retorno dele, a volta dele. É verdade, Deus, enquanto aqui caminhamos, lutas, provações, doenças, fadigas, oposições vamos encontrar. Mas no poder de Cristo Mestre, nossas vidas salvas estão. No poder de Cristo Mestre, Ele nos dá segurança para enfrentarmos as lutas e as provações. A Ti seja a honra e glória por essa confiança no coração de Tua igreja na manhã de hoje. Oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Nossa súplica permanente, logo após Marcelo com o instrumental, nós encerramos com os pós-lúdio. Súplica permanente, Salmo 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Com oração reverencial, encerramos o culto coletivo na manhã de hoje. Pós-lúdio, nós encerramos.